Olá, Gorete, boa noite. Aledson Moura, Micheline, Patrícia, Ana, boa noite, que bom ver você chegando aqui na live. O Ellison, contador, meu colega. Cloube, eu não sei qual é o nome, mas boa noite. Danilo, minha cunhadinha Thaís acabou de passar por aqui. Tarso, que estava aqui ontem também. Esperando o meu convidado chegar aqui. Acho que ele já chegou. Deixa eu ver se foi ele. Não. Então, estou esperando meu convidado. Um abraço para Josivaldo e Lívia, sempre assistindo aqui as lives. Rafael, Maria de Socorro. Instituto K, Anne K, que fez uma live muito legal aqui com a gente. Almir, James. Beijo para Biel também. Nosso convidado acabou de chegar. Biel é meu sobrinho lindo. Um gostosinho, Biel. Serginho, querido, bom você por aqui. Rúbia. Olá, meu amigo Hernani. Vamos conversar agora a nossa live. Então, vocês tinham visto que a gente tinha outra pauta hoje, mas foi pedido aqui também para a gente conversar sobre esse assunto e a gente não poderia deixar passar, né? Tá falando disso depois. Eu remarquei a outra pauta e falei com meu grande companheiro Hernani do Sindimotos PB. Eu tive a oportunidade de conhecer Hernani quando trabalhava na Secretaria de Empreendedorismo. Hernani é um grande companheiro que está à frente aí do Sindimoto PB e ele trabalha muito forte por essa categoria, está sempre lutando e buscando melhorias para a categoria dele, né? De todo mundo que trabalha com moto. Né? Então, assim, para a gente contextualizar e começar a nossa conversa, ontem, dia 1/7, tivemos o break dos aplicativos. E o que é que eles reivindicavam? O aumento do valor do quilômetro rodado, o aumento do valor mínimo por entrega, o fim do sistema de pontuação e restrição de local, o fim dos bloqueios indevidos, seguro contra roubo, acidentes de vida, auxílio pandemia e alimentação durante a jornada de trabalho. A paralisação foi chamada pelos funcionários da REP, Log, iFood, Uber Eats e Jabs. Os organizadores argumentaram que o movimento foi construído na internet, embora algumas outras entidades tenham se somado a esse movimento, como as associações de entregadores e dos motofretistas. Além disso, e eu quero chamar muita atenção para esse assunto, São Paulo testemunhou no mês de junho mais uma vítima da debilidade das novas relações de trabalho. O motorista de aplicativo da plataforma REP, Tiago de Jesus Dias, faleceu aos 33 anos de idade após um AVC durante uma entrega, sem qualquer tipo de assistência do aplicativo ou dos serviços públicos de saúde. O motorista passou mal durante uma entrega. A cliente chegou a entrar em contato com a REP, que de maneira desumana se limitou a pedir que a mesma desse baixa no pedido, simplesmente para que conseguisse cancelar as outras entregas, evitando prejuízo ao cliente e os aplicativos. Tratou nosso amigo como um número, afirmando não poder fazer nada com relação ao estado de saúde do motorista parceiro, de forma muito lamentável, né? Então, Tiago foi levado ao hospital em carro particular por um amigo, cerca de 2 horas depois, já que o SAMU, gente, não chegou. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu cerca de 12 horas após da entrada no hospital. Então, a gente precisa atentar muito para isso, para que outros e outros Tiagos não venham a estar aumentando o número de mortes por debilidade no sistema de trabalho. Então, vou abrir aqui um espaço, meu amigo, para você saudar aí todos que estão nos assistindo e fazer suas considerações iniciais. Boa noite, Amanda. Boa noite, os nossos
companheiros que estão nessa live. Prazer imenso estar aqui, né, colaborando com essa live. Parabenizar, Amanda, pela live, né, e agradecer, né, pela preocupação pela categoria, que não é de hoje, né? A sua passagem na Secretaria do Empreender foi a secretaria que não teve governo nenhum e não teve secretário nenhum que acreditou, né, que fez mais pela nossa categoria. E nós só o que agradecer, né, ter conhecido você à frente daquela pasta, e quando nos viu, olhou assim e disse, precisamos ajudar essa categoria, precisamos ajudar o seu João, ao Tiago, ao Felipe, a Francisca, a Maria, a Terezinha, as demais companheiras, e graças a Deus, foi uma ótima passagem, e Deus, em nome de um Pai glorioso, irá de dar muitas graças na sua vida e dos amigos. Ô, querido, obrigada. E, de fato, quando eu te conheci, você apresentou o trabalho de vocês, eu não pensei duas vezes, a gente começou a fazer um trabalho muito forte e eu ficava muito feliz quando via aqueles meninos recebendo as suas motos para trabalhar e eles faziam aquele vum, 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 vum. Eu ficava muito feliz com aquilo. De fato, era uma coisa arrepiante para mim. E eu que agradeço a oportunidade de ter podido, junto com vocês, desempenhar esse trabalho que era mais do que a minha obrigação. Eu queria começar, Hernani, a nossa conversa para que você dissesse como é que foi o movimento aqui em João Pessoa e no Brasil. Bom, o movimento, na verdade, já faz mais de 30 dias, né, que começou na internet, né? E quem puxou esse movimento nas redes sociais foi a Febramoto. A Febramoto é a Federação Brasileira de Trabalhadores com Motos, com sede lá em São Paulo, e que esse paraibano aqui, esse pessoense aqui, esse baixinho aqui, faz parte também. Dica de passagem que a gente foi eleito numa chapa a nível nacional, fui o primeiro secretário, não assumi como primeiro, mas assumi como segundo titular, porque achei mais interessante que o secretário devia ser, mas naquele eixo de São Paulo que poderia ter umas ações mais fortes a nível nacional. Então, parabenizar o nosso companheiro Gil, lá em São Paulo, né, que ali puxou mais de 35 mil trabalhadores. São Paulo, a Avenida Paulista parou, né, e foi justamente uma bandeira dos aplicativos. Começou pelos trabalhadores, pelos companheiros de aplicativo em São Paulo, teve resultado em Minas Gerais, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, Recife também teve movimento, né, apenas a nossa João Pessoa, Maceió e Rio Grande do Norte não teve uma adesão assim, e nós entendemos, né, porque começamos cedo e houve um trabalho muito forte, Amanda. Houve um trabalho muito forte para que os trabalhadores dessas plataformas aqui em João Pessoa não participassem, não aderissem. Porque quando é nessas praças pequenas, que nós chamamos de praças pequenas dos estados, ele tem um trabalho muito forte com os supervisores, coordenadores, todo mundo conhece todo mundo. E aí os trabalhadores ficaram, companheiro Hernani, a gente tem medo porque o desemprego está grande. Foi assim, uma tremenda sacanagem em cima da categoria, que não aderisse. Não aderisse, porque se alguém tivesse aderido ao movimento, era punido, era até banido da plataforma. E isso foi um gesto covarde. Nós trabalhamos, a gente foi para a praça, a gente foi ali, a Orla Marítima, a gente andou aonde os companheiros estavam. Mas eles estavam com medo. Estavam com medo porque eles são punidos e são punidos mesmo. Basta só dizer que se eles atrasarem uma entrega de um determinado aplicativo, eles passam 48 horas fora da plataforma. E isso é muito prejudicial. Além do pouco que ganha, ainda é punido. Isso tem que acabar no nosso país. Não podemos mais ter política dessa maneira. Isso é horrível, isso é uma agressão à nossa categoria. Então, João Pessoa, os companheiros tiveram medo. Mas aí tivemos, graças a Deus, um trabalho da rede social e que a sociedade colaborou. Que eles não apostavam, eles não acreditavam nisso. Que foi justamente você que estava em casa que não pediu o iFood. Você que não pediu lanche, você que não pediu pizza, você que não pediu na hora da refeição. Você foi lá para a cozinha. Eles foram ameaçados pela parte patronal, mas a sociedade chegou junto e deu esse direito para eles de poderem reivindicar. Deu essa resposta. Muito importante, realmente. Houve um impacto grande, Amanda. Basta dizer você que foi impactado num determinado restaurante aqui na Orla do Cabo Branco, do iFood, teve uma queda de 68% na sua plataforma.
Os trabalhadores estavam lá e eles ficaram assim, poxa, a gente não está acreditando, porque a gente não foi, mas também a sociedade não pediu comida. Não pediu comida no restaurante, não pediu comida aliás, diminuiu e muito o pedido de comida. Na pizzaria, no hambúrguer, na farmácia diminuiu, nos restaurantes. Então, a sociedade entendeu, de qualquer maneira, ajudou e muito, dando e colaborando com esse aviso. Hernani, Maria Goretti está aqui perguntando quantos trabalhadores em média a gente tem aqui? Você tem esse dado nesses aplicativos? Olha, se a gente for falar no estado da Paraíba, nessa plataforma, entre João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeira, soma em torno de 3.600, 3.400 trabalhadores de aplicativo. Porque a gente tem que entender, Amanda, que a gente tem que separar. Existem os trabalhadores de aplicativo, existem os trabalhadores que são vínculo CLT, é aqueles trabalhadores que têm sua carteira assinada, que têm seu registro, que têm seu seguro de moto, que a entidade sindical lutou para que ele tenha um salário digno, para que ele tenha 30% em cima do salário. O aluguel da moto, que é muito importante, de R$ 280, porque que trabalhamos serve para com a manutenção da moto depois. Exatamente. E tem o autônomo. Então, somando essas três categorias em todo o estado, dá mais de 6 mil trabalhadores em todo o estado. E isso se concentra, a grande maioria, na região metropolitana de João Pessoa e Campina Grande. É um número expressivo. E para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que chamam o entregador, chamam os entregadores de todos esses aplicativos, eu queria que você dissesse que a vida deles não é fácil. Então é importante que as pessoas tenham noção de quanto é que recebe um entregador, né? Quanto é que ele recebe ali por cada entrega? Como é que é feito esse cálculo? Vamos lá. O entregador de aplicativo, quando você chama o entregador de aplicativo na sua residência, ele faz um percurso, Amanda, do local que ele está até a retirada da chamada. Digamos o seguinte, que ele está em Mangabeira e tem uma retirada no Castelo Branco ou em Miramar. Sim. Ele sai de Mangabeira até o Miramar gratuitamente, bancando toda a despesa. A corrida só é válida quando ele chega em Miramar, retira aquele lanche que ele aciona a plataforma e iniciar a corrida. Então, a partir daquele momento, está valendo os 78 centavos por quilômetro rodado. Eu vi que eles prometem pagar R$ 1, mas isso tem uma variação. Tem dia que ele pode até receber 95 centavos, mas depois ele recebe 50 e poucos centavos. Existe essa variação mesmo? Existe. Inclusive, Amanda, quando ele sai com 3 entregas ao mesmo tempo, aí é onde eles aplicam isso. Que em vez de ganhar, pelo justo, uma pela outra, não. Eles saem com 3 entregas e aí eles praticam essa forma. Isso é uma coisa injusta. Isso é desleal, isso. É desumano, né? Chega a ser uma coisa assim, desumana. Me fala uma coisa, Hernani. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, eu não entendi muito, mas ele é um entregador que trabalha para vários aplicativos. Quem tem que arcar com o mesmo? Marinho, Tasso. Ninguém está arcando com eles, não é isso, Hernani? Eles trabalham para vários aplicativos e é essa nossa luta. Eu já estou me colocando na sua luta, porque sempre lutei por vocês. E é essa a nossa luta, que esses trabalhadores eles tenham dignidade para trabalhar. Que se não, os aplicativos não deem para eles os direitos, que paguem um valor justo para que eles possam se organizar, ou uma coisa ou outra. O que não pode é eles estarem nessas condições de trabalho. É verdade, Amanda. Na verdade, ninguém paga. Nós que bancamos tudo. A gasolina é por nossa conta, o óleo da moto é por nossa conta, o jogo de tração, que é a corrente, é o peão, é uma peça na moto, que tem muito desgaste, é por nossa conta, entendeu? Tudo é por nossa conta. E se a gente quiser, o seguro de vida também é por nossa conta. E se for mais além um pouquinho, o seguro de roubo e de batida de moto também, tudo por conta do trabalhador. As empresas não arcam com nada. E se ele se acidentar trabalhando, ele vai para casa e também não recebe nada. Aí só a família que vai lá buscar. E se tiver vaga nos hospitais, né? Se tiver vaga, ela não trauminha, porque se não tiver, vai ter que cuidar em casa. Porque as empresas, em média, não demora para acionar o mais próximo 30 segundos para substituir.
Para a gente ter uma ideia, qual é a remuneração de um trabalhador desse por mês e quantas viagens ele tem que fazer por dia, quantas horas de trabalho ele tem que fazer por dia para ter uma remuneração que ele consiga minimamente se sustentar e sustentar a sua família? Ele tem que, no mínimo, por dia, ficar entre 12 e 14 horas online. Meu Deus, é uma coisa 12 e exaustiva. 14 horas online. Daquelas 12, 14 horas online, Amanda, 50% ele perde no percurso, porque o aplicativo só é aberto quando ele chega no alvo. Aquele percurso que eu falei para você aqui no início, quem paga é o trabalhador. Quem paga é o trabalhador. Então, ele faz uma conta de 12 a 14 horas online, em torno de 11 a 9 entrega dia, porque o aplicativo também demora. Sim. E quem tiver com score que eles chamam dentro da plataforma baixa, aí vai para 16, 18 horas. É uma punição mesmo, E entendeu? a questão da alimentação, esse pessoal tá aí o tempo todo levando comida para lá e para cá, e a alimentação deles, como é que fica? É triste, Amanda. É muito triste. Você pensar que o trabalhador que leva comida nas costas, e muitas vezes, a hora de jantar, a vontade dele é estar em casa, com a família. Ele leva comida nas costas, mas não tem acesso a essa comida. Eles não recebem nada, não recebem almoço, não recebem lanche. E muitas das vezes, passam no local, tomam um caldo de cana ou tomam um suco com pastel. É essa a vida do trabalhador com moto. É isso que tem que mudar, mano. Hernani, eu vejo que você até se emociona, porque é uma luta, é uma coisa de fato massacrante. Eu li agora que durante a pandemia o trabalho aumentou muito, as entregas aumentaram porque as pessoas estão de quarentena e existe a ilusão de que o trabalhador está numa vida melhor, mas ele está numa vida pior. Porque o trabalho aumentou muito, mas o número de desempregados aumentou também bastante, e algumas dessas pessoas recorreram a este trabalho. Então, o número de motoqueiros aumentar, muitas outras pessoas passaram a se submeter a virar uberistas, porque precisam sobreviver de alguma forma e tinha uma moto ou conseguiu uma moto, se credenciou. Então, eu li o relato de vários motoqueiros dizendo que o número de entregas até aumentou, mas também o número de pessoas buscando esse trabalho para sobreviver, se submetendo para sobreviver, também aumentou muito e o que eles estão recebendo diminuiu. Isso é verdade? Você também está acompanhando esse dado? Procede, Amanda, procede. Na verdade, nessa pandemia, aumentou o número de entregas, né? Aumentou o número de entregas, que isso, às vezes, é perigoso, porque, às vezes, força o trabalhador a aumentar a sua velocidade, a aumentar o número de entrega, né? Porque quanto mais dentro da plataforma você entregar, mais rápido, quanto mais entrega tiver, mais você está correndo o risco de acidente, né? E nessa pandemia, o que é que aconteceu? Veio a questão do desemprego. Aí veio outras categorias que migraram para a nossa categoria sem experiência nenhuma. Aí onde mora o perigo, né? Aí onde mora o perigo, por isso que aumentou o número de acidentes, o número de roubo, porque você tem que ter uma experiência. Você, para chegar num condomínio, você, para chegar numa casa, você tem que ter experiência de onde você está se aproximando, observar se tem um meliante, se tem um carro, se está chegando na moto. E muitas das vezes, outras categorias, como vigilante, como porteiros, como outras profissões, vendedores do comércio, e até advogado. Até advogado. Quer dizer, sem E nenhum treinamento para essa função. sem nenhum treinamento, e foram jogados, porque as plataformas, eles fazem isso. Qualquer um que tiver sua habilitação, que tiver sua placa da sua moto, eles jogam na plataforma, passam um videozinho de 30 segundos, e aí começa a fazer entrega, e isso é perigoso. Né? Isso se trata de mobilidade urbana e trata-se também de saúde do trabalhador. Isso é muito perigoso. Então, a gente já sabe que seguro de vida ninguém tem. Se por acaso algum trabalhador desse se acidentar e chegar a óbito,
A família ali vai ficar sem nada, ele não tem seguro de vida. E ainda tem a história de bloquear o entregador do aplicativo. Como é que funciona isso? Eles ainda recebem punição. Eu cheguei a ler que, se por acaso um cliente disser que não recebeu uma encomenda, mesmo tendo recebido, o aplicativo nem vai lá, nem liga no motoqueiro, ó, você entregou para fazer a checagem. Eles já daí já partem para uma punição. É assim que funciona? É assim mesmo. É assim mesmo. Ele não dá o direito nem de defesa e nem de argumento ao trabalhador. Porque não existe. Você tem que ter o direito de defesa. Né? Não é só uma parte. Né? E acontece muito, muito mesmo disso. Às vezes o cliente está num determinado endereço e ele bota para outro endereço e quer que o trabalhador se logo daquele endereço para deixar até ele. E muitas vezes não é culpa do trabalhador. Né? É culpa do cliente que mudou de endereço. Né? E o que é que o aplicativo faz? Simplesmente ele não dá direito de defesa, ele bloqueia, você passa 48 horas sem receber chamada nenhuma. Ou então ele faz com que você fique online e diminui o número de chamadas. Você passa a fazer 2 chamadas, 3 por dia, uma de manhã, à tarde, à noite. Isso é uma maneira injusta, né? E dá uma punição para o trabalhador que não merece isso. Então, além de tudo que ele já passa, ele simplesmente pode ser punido. Tem outros motivos de punição ou é basicamente esse? É basicamente esses. Existe uma plataforma que essa plataforma nós chamamos ela de assassina. Meu Por Deus do quê? céu. É, a plataforma assassina, porque quando você, em outras plataformas, você dá o comando, você liga ela, né? Você liga ela e você às vezes dá o comando, você desliga um determinado número de entrega, você tem a opção de desligar ela e ir para casa. Já essa outra, ela não, ela liga sozinha. Você é obrigado a estar de manhã, no primeiro expediente, que é de 8 da manhã às 10h30. Então, automaticamente, eles sabem se você está com a internet desligada ou não. Eles sabem se você está em casa ou não. Eles sabem o que você está fazendo. Então, o que é que eles fazem? A plataforma liga sozinha, e a partir da plataforma ligar sozinha, você é obrigado a receber qualquer chamada. E aí começa a chamar você. Então, terminou aquele turno de 10h30, você desligou, porque você já vai entrar à tarde, de 18 horas até meia-noite. Ela entra automaticamente. Você é obrigado a receber aquela chamada. Se você não atender a chamada, você é punido da plataforma. Você passa 3 dias sem estar online e, às vezes, até chama para outro companheiro que está perto. Ou seja, às vezes o companheiro, quando você volta, você tem que resgatar o seu score. Ou seja, você tem que correr mais. Meu Porque Deus. existe também, Amanda, a questão do tempo. Quando essa mesma plataforma que eu estou falando, quando eu pego uma pizza na sua casa, eu tenho o tempo certo para chegar. Quando eu pego uma pizza na pizzaria, eu tenho que ter o tempo certo para chegar na sua casa. Ali a moto não pode quebrar, ali é uma coisa assim interessante. Porque Então, pode acontecer de furar um pneu. tudo pode acontecer. Agora, vocês percebam, eu estou aqui, está passando um filme na minha cabeça e eu estou pensando no nível de estresse que esse trabalhador, ele trabalha sobre um nível de estresse, assim, tremendo. Ele não tem condições de fazer manutenção na sua moto, então ele está no equipamento muitas vezes com defeito. Horas, assim, carga de trabalho super extensa, super pesada, no trânsito, na chuva, no sol, um nível de estresse psicológico, porque você está lidando com um robô ali o tempo inteiro que está mandando na sua vida, com o risco de ser punido. E a punição, minha gente, para eles é perder dia de trabalho. Dia de trabalho é perder o ganha-pão, a comida da família que está lá que está em casa precisando. Então, assim, de fato, é uma coisa que a gente precisa observar, porque é uma debilidade de trabalho muito grande. É assim, é uma coisa surreal. E aí você ainda pode pensar, mas por que ele vai trabalhar? Ora, ele vai trabalhar porque todo mundo trabalha porque precisa. Ninguém vai se submeter a isso porque é uma aventura. Ninguém está fazendo aventura para isso. Esses profissionais, eles precisam de apoio. Sim, e eu vi até que tem alguns projetos de lei que estão tramitando no Senado. Eu não sei como é que se você está acompanhando isso, mas eu vi que tem alguma coisa. Mais para frente, a gente vai falar sobre isso. E me explica uma coisa, Hernani.
Em relação aos outros serviços, trabalhar com aplicativo é pior ou melhor? Porque tem os trabalhadores que estão no aplicativo e tem os outros que eles trabalham com outras modalidades. Como é essa relação? Eu vou dar um exemplo para você, Amanda. A outra modalidade é o vínculo CLT, é o registro de carteira assinada. Esses trabalhadores, que a maior parte que são parceiros nossos, que são filiados à nossa entidade, porque nós temos a convenção coletiva. E a convenção coletiva é justamente a política que a entidade sindical faz todos os anos. Que nessa convenção coletiva vem o salário dele fixo, que ele não precisa estar correndo, vem os 30% de salubridade, vem a obrigação do aluguel da moto, que é de R$ 280, vem a questão da gasolina que as empresas têm que pagar por quilômetro rodado, 30 quilômetros rodados tem que repassar a questão de 1 litro de gasolina, o litro de óleo, é obrigado também na convenção coletiva a pagar o seguro de vida, roubo e batida de moto. É essa a diferença. É outra vida. É outra vida. Se você vê o sorriso de um trabalhador que tem um vínculo empregatício, que tem sua carteira assinada, o seu registro, e que cumpre, as empresas cumprem que está lá na convenção, que é renovada todo ano, através da nossa entidade, se você vê a face dele, é diferente da face do trabalhador de aplicativo, mano. Não, com toda certeza. Tem uma pessoa aqui, Paulo Tiago, está nos perguntando, dizendo que no Uber são 12 horas de trabalho e que se nas plataformas de moto eles impõem tempo de trabalho, mais que 12 horas, ou enfim. No Uber são 12 horas, no carro. Nas motos, como é que funciona isso, esses aplicativos de horário? Olha, o Uber Eats também ele funciona da mesma modalidade, né? Ele deixa você mais livre, mas em compensação não toca passa muito tempo para tocar. E aí você tem que passar 16, 18 horas para poder você bater uma meta de ter determinada entrega por dia e ir para casa realmente com a missão cumprida. Então dá no mesmo. Dá no mesmo, né? Ele tem que se submeter à carga exaustiva, porque senão ele não consegue bater ali a meta dele para sobreviver, né? Hernani, a gente falou um pouquinho disso no começo e eu queria retornar para esse assunto. Quando eu fui secretária de empreendedorismo, a gente tinha essa linha de financiamento para motoqueiros e eu queria saber se você acredita que os motoqueiros, esses profissionais, eles precisam da ajuda do Estado. Claro, Amanda, claro. Ainda ontem, aqui numa Praça da Paz, eu estava conversando com uns beneficiados, né, dos que foram beneficiados dessas motos. E ele me revelou o seguinte: Hernani, se eu não tivesse com esta moto, que foi através de uma parceria do Sindimotos e o Empreender, eu acho que eu não estaria com condição de rodar, porque a motinha velha que eu tinha, não tinha condição, já estava velhinha já, e eu não tinha. E isso, além de refletir na categoria, traz mais segurança, porque o trabalhador, ele roda com a moto nova, ele se sente mais seguro, sai mais econômico para ele, porque a depreciação das peças de uma moto nova é muito menos. Com certeza. A gente está, Hernani, numa pandemia e um dia desse eu tive que ir no hospital e encontrei um taxista na porta. E aí eu comecei a conversar com ele e ele me disse que o município deu para os taxistas de João Pessoa, que está aí numa quantidade enorme, até aquele dia que eu tinha conversado com eles, tem uns 15 dias, 88 cestas básicas para todos os motoristas de táxi. O que foi que o município de João... Eu fiquei pasma com esse número, quer dizer, uma quantidade enorme de taxistas receber esse pequeno número de cesta básica. Espero que o município tenha chegado junto desse pessoal depois dessa conversa com mais ênfase. O que foi que a prefeitura fez pela sua categoria agora no momento da pandemia? Multa! Multa com força. Multa. É injusto. Não fez nada, Amanda. Não fez nada. Pelo contrário, perseguiu. E aqui eu vou relatar. Em 2016, você sabe que eu sou do trabalho. Eu né? sei. Em 2016, conseguimos, quando o companheiro Ricardo Coutinho era governador do estado, a isenção de PVA para todos os motoboys do estado da Paraíba. E teve algumas prefeituras que deu a concessão e os companheiros até hoje têm esse benefício. A prefeitura de João Pessoa, pelo um ato injusto, fez o contrário.
persegue a gente, não deu uma concessão, não tem uma concessão aqui em João Pessoa. E olha que a lei foi aprovada em 2005, quando o companheiro Ricardo Coutinho era prefeito de João Pessoa. Então, a Prefeitura de João Pessoa, em vez de ajudar a categoria, porque existe a lei, agora, na lei, ela só pode atender a isenção do IPVA se a Prefeitura do município der a concessão para o trabalhador. A de João Pessoa, além de não dar, ela trabalha e castiga a gente. Tem multa, Amanda, pasmem, tem multa aqui em João Pessoa de trabalhador com moto, de motociclista sem cinto. Sem cinto, na moto. Sem cinto de segurança. Isso é um absurdo. Então, respondendo a sua pergunta, não fez nada. Apenas só atrapalha, só persegue o trabalhador. Não fez um programa de testagem com vocês, não, nem um treinamento, EPI, nada. Não, fiz vários ofícios, solicitei, usei a mídia, usei a rádio. Não faça isso, companheiro Luciano. E nós precisamos, pelo menos, um teste, nós precisamos, pelo menos, de material de higienização. Não foi feito nada, absolutamente nada. Nós temos já trabalhadores infectados e terça-feira agora faleceu um companheiro no Hospital Clementino Fraga, justamente devido a essa Covid. Talvez, se tivesse feito realmente o correto, né, ter distribuído material de higienização, se tivesse feito o que a gente realmente estava sinalizando para que não acontecesse, tivesse evitado isso. Assim, é um descaso total, né? É um descaso pelos aplicativos e é um descaso do governo também, que não chega junto dessas pessoas que têm que estar trabalhando, né? Que têm que estar na rua. Hernani, eu queria que você falasse para as pessoas poderem entender a importância do sindicato, o que o sindicato faz, né? A importância desses trabalhadores de estarem junto do sindicato, né? O que é que melhora na vida deles e que tipo de acompanhamento o sindicato dá para eles? Quais são a luta que o sindicato trava? Eu queria que você falasse isso para que quem está aqui com a gente, quem vai ver depois essa live, e tem muita gente que tem algum parente, algum amigo que é entregador. Eu tenho um motoboy que é meu amigo, eu estou sempre dialogando com ele sobre as coisas, ele vai me passando algumas coisas sobre a categoria. Então, eu queria que você falasse aqui para a gente poder entender o papel do sindicato. Olha, o papel da nossa entidade é justamente estar ao lado do trabalhador com moto, né? Defender a nossa categoria e valorizar essa categoria, né? A gente esperávamos mais ajuda do poder público, ajuda do Ministério Público do Trabalho, que poderia ser mais eficiente, sair das suas quatro paredes, né? Nós fazemos várias denúncias, mas infelizmente não acompanha, né? Parece que não tem compromisso. Senhores promotores do Ministério Público do Trabalho, eles têm que ter essa consciência, né? Que existe essa categoria, não dá para ficar parado. E aí nós chegamos com a nossa luta sindical, com a nossa política sindical, como eu falei para você, existe uma convenção, né? Que lá nós temos muitos direitos. Essa convenção é fechada com o sindicato da categoria, que somos nós, e as empresas do comércio e a Federação do Comércio, né? Todo ano se renova, existe reajuste, e lá dentro dessas convenções existe, como eu falei aqui para você, a questão do salário, seguro de roubo de batida de moto, seguro de vida, vem direitos, né? Mas também tem deveres, né? Então, há uma diferença do trabalhador. Inclusive, os aplicativos, Amanda, quando chegou aqui em grande massa, nos últimos 2 anos, eles tiraram o registro do trabalhador, eles tiraram o trabalhador que tinha o registro da carteira assinada, desempregaram e migraram para os aplicativos, né? Porque as empresas começaram a ver isso, né, de outros olhos, então começou a flexibilizar a categoria. Por quê? Porque não tem fiscalização. Não tem fiscalização, né? Se não tem fiscalização, à noite, bares e restaurantes, eles mandam isso aí, né? Não tem fiscalização. Então, a política da gente, do sindicato, é denunciar, é estar lá em cima, né? Fazer justamente aquilo que tem que ser feito, né? Ultimamente agora, a gente denunciamos 40 empresas e arquivaram quase 26 arquivos. Ainda ontem eu recebi, né, Ministério Público, arquivamento de denúncia. Eu digo, meu Deus, onde é que a gente estamos, pelo amor de Deus? Basta dizer que, além da questão da política
da convenção, que valoriza muito o trabalhador com registro e carteira assinada, Amanda, nós temos outros benefícios no sindicato, né? Nós temos o benefício da questão a isenção do IPVA, como eu já falei aqui, né? O convênio que, quando você estava lá na Secretaria do Empreender, que foi, assim, uma graça de Deus nas nossas vidas. Nós também temos, quando o trabalhador ele vai renovar a sua habilitação e que se ele não tiver nenhum acidente causado por ele, ele recebe isso na conta dele, o valor da sua renovação da habilitação 100%. 100%. Se ele tiver ponto na carteira ou for registrado algum acidente, ele só recebe 50%. E isso valoriza e muito o companheiro. Isso valoriza e muito. E vem a questão do roubo e de batida de moto, que nós conseguimos um desconto de quase 50% para quem tem o GPS e para quem tem um seguro com preço excessivo. Um seguro desse numa moto passa em torno de R$ 70. E isso é muito bom. Só quando quem já foi assaltado, quem já foi roubado, sabe o quanto um seguro desse que vem através da nossa entidade sindical, o quanto isso é importante. Gente, quando um trabalhador desse tem a sua moto levada, ele tem o seu ganha-pão, é a sua ferramenta de trabalho, né? A moto dos entregadores, das pessoas que trabalham com isso, é de fato a ferramenta de trabalho. Então, é muito bom esse seu esclarecimento, Hernani, para que as pessoas também cheguem ao sindicato, né? Elas entendam que tem, como você disse, tem obrigação, mas tem deveres e tem obrigações, tem direitos e deveres. Então, isso é de extrema importância. Você está aqui em João Pessoa. E nas outras cidades, como é que funciona? É da mesma forma? Vocês são irmanados, esses sindicatos? É um sindicato só? Como é que funciona isso? Isso. Nós abrangimos a região metropolitana de João Pessoa, né? E Campina Grande existe outro sindicato que apenas abrange a questão do mototaxista. É diferente, né? Mas muitas empresas que têm sede aqui em João Pessoa e que têm loja em Campina Grande, eles há uma tendência para seguir a nossa convenção coletiva. Empresas localizadas em Patos também há uma tendência para atender a nossa convenção coletiva. Então, tudo que a gente faz aqui termina refletindo no resto do estado, Amanda. Hernani, você tem um número aí, agora me veio essa curiosidade, de quantas motos a gente conseguiu, nós conseguimos juntos colocar para essa categoria na minha época do estado? Eu vou atrás desse número, você lembra? Só na região metropolitana de João Pessoa foi em torno de 275 motos. Foi um trabalho, né, que a gente fez. Gente, para vocês entenderem, o empreender, ainda tem, deve ter até hoje, acho que não acabou essa linha, tinha a linha do mototaxista e eu sou muito empreendedora e eu disse, meu Deus, esse pessoal, eles precisam desse equipamento novo exatamente para trabalhar por questão de segurança e a gente conseguiu trabalhar muito forte e isso rodou o estado inteiro, porque passou a ser assim, as pessoas começaram a se organizar mais para receber. Então, que número bacana que você está me passando agora. Eu nem, assim, a gente trabalhou tanto que eu nem tinha noção, mas realmente foi muita gente. Que fico feliz. Isso eu estou falando na região metropolitana de João Pessoa, fora o resto do estado, né? Sem falar Sobrado, sem falar Patos, sem falar Cajazeiras. Acho que Souza recebeu também. José Marcos em Patos. Então, toda a região foram contemplados. Foi todo mundo contemplado e para vocês entenderem, o empreender pagava a moto lá na loja e o mototaxista com uma carência para começar a pagar uns juros bem baixos e uma divisão muito boa para eles pagam para o empreender, né? Então, eles às vezes até conseguiam vender a moto velha, dar uma quitada ali no carnê, né? Para já adiantar e eles iam pagando e pagando também muito bem. Hernani, como é que você visualiza? Você visualiza que a prefeitura poderia estimular os motoqueiros com cooperativa de compra para adquirir peça mais barata, peça para moto mais barata, combustível, uma cooperativa através da prefeitura que ajudasse vocês a adquirir combustível de forma mais barato, seguro de vida, plano de saúde. Você acha que se a prefeitura chegasse junto do sindicato, da categoria, vocês teriam como avançar mais? Com certeza, Amanda. A gente teria como avançar mais. A gente estava bem melhor se a gente tivesse realmente um gestor, se a gente tivesse um prefeito
que eu ouvisse, né, a categoria, ouvisse, sentasse na mesa, né? Nós temos a mobilidade urbana de uma pessoa que não faz nada pela categoria, pelo contrário, nós pedimos lá no centro que aumentasse o número, Amanda, de estacionamento para a moto. Foi sentido o contrário, pior. Eles diminuíram, passaram a imprensar a moto. Se uma moto daquela cair, vai ser efeito dominó. Uma vai derrubar a outra. Uma vai derrubar a outra. E vou relatar aqui uma coisa muito importante que existe na prefeitura aqui, existe já em João Pessoa, que é a regulamentação da atividade do motofrete, que isso poderia salvar vidas. Vou dizer a você, vou explicar para vocês. Salvar vidas. Existe lá um projeto de lei que nunca foi fiscalizado. Então, existe um projeto de lei municipal, que na época foi pelo nosso companheiro Ricardo Coutinho, que nos ajudou bastante, e existe um a nível federal. Existe a lei 10.000, e você pode entrar no site da prefeitura, lá na CEMOB, que é 10.611/2005. E existe a lei federal, que é 12.009/2009, que foi sancionado no presidente Lula. Esse projeto de lei, Amanda e meus amigos, ele ajuda a salvar vidas. Aí você vai dizer, como, Hernando? Eu vou dizer a você. Ele disciplina o trânsito de motos, Amanda, nas cidades e em João Pessoa. Ele disciplina como? Padronizando. Padronizando. Você trabalha com colete padrão, com capacete padrão, que você vai ter um capacete refletivo, com a numeração, porque qualquer coisa, você é fácil de identificar. Quem é aquele condutor? Quem é aquele condutor, quem foi que fez aquela infração. Isso para a sociedade ia refletir muito. Eu vou dar um exemplo aqui, certo, de que isso salva vidas. Eu acho que vocês lembram daquele acidente que houve há 20 dias atrás, há 25 dias atrás, em Mangabeira, na principal, onde 2 motoboys vieram a óbito. 2. Isso só naquele momento, porque esse ano já foram 4. Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali é justamente onde a gente voltou a falar lá atrás. A questão da pressão dos aplicativos, para com rapidez. E se aqueles motoboy tivessem com o colete refletivo, com o capacete refletivo, você, numa margem de 500 metros, você já via aquilo refletir. Então, você já ia parando. Que a partir do momento que você vai na BR e vê uma placa que tem uma reflexão boa que existe, pare, diminua a velocidade, você já vai atentando para isso. Então, se realmente tivesse fiscalizado e cumprido com essa lei aqui em João Pessoa, a gente hoje estava salvando vidas. O trabalhador com moto, ele andando padronizado com colete, com capacete, com a moto, isso salva vidas, não resta dúvida. Vou dar aqui um exemplo para você. Se você pegar os dados dos mototaxistas de Campina Grande, que são padronizados, você vai ver ali que os acidentes é zero. Você pegar o número de mototaxista em Fortaleza, em Salvador, padronizado, os acidentes são quase zero. Por quê? Existe um padrão, colete, capacete, moto. Nós temos que entender isso. O que está acontecendo é que o gestor não tem vontade de investir nessa categoria. A prefeitura fiscalizar uma lei que já existe. Que já existe, que já foi feita, foi respeitada, porque quando a lei foi feita, ela foi respeitada. O companheiro Ricardo, ele conversou com a categoria, ele ouviu, e a gente ali conversamos o que era o melhor para a gente e o melhor para a sociedade. Então, gente, para vocês compreenderem, a gente está falando com o sindicato que está pedindo que uma lei ela seja fiscalizada. Porque se a lei não for fiscalizada pelo município, pelos entes responsáveis, ela não vai funcionar. Então, não adianta o João, o mototaxista, usar o capacete, o colete, o número, e o Severino, o Francisco e o José não utilizar. Não adianta Pedro, Tiago, Felipe usar e Gabriel, Rafael não utilizar. Então, é uma lei que foi dialogada, porque a gente está falando com o sindicato. Então, eles vão ter um custo, eles vão usar um colete, eles vão usar um capacete. Se esse custo vem deles ou do poder público, pouco importa, porque se diminui. Pouco importa nesse sentido, porque se diminui acidente, diminui custo lá no hospital. O hospital é público. Então, se além de a gente resguardar as vidas dos profissionais, dos motoqueiros, que não são números,
não são um robô de aplicativo, é gente de carne e osso, que tem família, pai de família, que está lá trabalhando, se esforçando nessa jornada exaustiva para sustentar a sua família. Não é porque eles são bonitinhos ou porque eles querem, não. É porque eles precisam, né, disso. Então, uma lei que existe, que eles dialogaram, eles pediram essa lei, que acontece, mas essa lei não acontece em canto nenhum. Não, o companheiro aqui está dizendo que ela, lá em Campina Grande, ela funciona, que em Fortaleza ela funciona, e que reduz o número de acidentes. E aqui, na nossa capital, ela simplesmente é ignorada. E a gente está vendo aí companheiros indo a óbito, porque motoqueiro corre muito. Numa situação dessa, que a Hernani acabou de relatar, com essa Amanda, jornada de trabalho. deixa eu só levantar aqui uma questão. Só para você ter ideia, como a falta de responsabilidade da prefeitura é tão grande, que essas BEC, nós chamamos de BEC, que é essas bolsas que usa nas costas. Essas BEC, por lei, Amanda, é proibida. É proibido aquilo ali. É para levar a sacolinha no braço. Não, o que é legalizado pela lei é o baú refletivo. É aquele Sim. baú que fica atrás da moto refletivo, aquilo ali que é legalizado. Entendi. Aquela BEC, além de trazer uma agressão à coluna, porque quem trabalha com moto fica o tempo todinho puxando o peso, entendeu? E no acidente, a primeira coisa que puxa é o trabalhador moto, a pessoa para debaixo de um carro, para debaixo de uma carreta. É o peso, né? Vai lá o corpo. Aquilo ali não pode, aquilo ali é uma agressão, é proibido. O que é legal é o baú refletivo, onde você bota a pizza dentro, onde você bota a mercadoria dentro e sai sem problema nenhum. Por isso que existe o capacete, o colete refletivo e o capacete. Mas aquela BEC é proibido. Mas, infelizmente, são empresas que vêm para cá, são empresas, né, de aplicativo que vêm para o Brasil e passa por cima de tudo, e hoje está aí o número de acidentes. Inclusive, os acidentes nos bairros são bem maior do que as avenidas. Isso ninguém fala. Aí você vai dizer, como assim, Ana? Eu vou lhe dizer. Quando o motoboy entra numa rua, que às vezes um ancião, uma criança não vê, e o motoboy não tem a visibilidade, né? Passa de repente, se tivesse um colete e um capacete refletivo, Ele chamaria atenção, né? Ele chamaria atenção. Exatamente. Então, o número de acidentes também nos bairros, nas avenidas, nas ruas, também é grande, porque às vezes é uma criança que passa correndo, é um ancião que passa despercebido, não vê, né? Mesmo com o farol da moto ligado, eles não verem, e de repente passa na frente, cai os dois, cai o motoboy e cai o cidadão lá. Então, de fato, assim, são coisas que alarmantes, que chamam a atenção, e a gente pede que as autoridades, né? A gente pede que as autoridades olhem para isso, olhem para essa categoria, né? Faça essa lei funcionar, porque é um pedido da categoria, contribua, se for o caso, com esses equipamentos, para que a gente comece a tentar minimizar o dano que eles já estão sofrendo na esfera do trabalho. Então, são 2 danos que a gente está falando aqui, né? É a questão da forma de apresentação, porque isso já é uma parte da EPI, a gente já está falando de EPI, né? Que a lei faz com que esses trabalhadores utilizem esses EPIs, e a lei não está sendo cobrada, e a lei tem que ser cobrada para todos, para que ela possa funcionar. E é um pedido da categoria, né? A categoria clama por isso, porque eles querem trabalhar e ter a vida deles resguardada, além do problema trabalhista, que é enorme, e que precisa, de fato, que as autoridades competentes, os legisladores do trabalho, eles cheguem junto dessa categoria nesse sentido, porque, além dos acidentes, são questões psicológicas aí, como eu lhe disse, é um nível de estresse altíssimo. Essas pessoas estão trabalhando de forma, de fato, a prejudicar a saúde mental. Existe, Amanda, companheiros que já perderam membro do seu corpo, perna, braço, e isso é irreversível a questão psicológica, devido à forma dessas plataformas trabalharem. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Você vai no seu carro, e se você pegar o telefone, você é multado, né, pelas câmeras. Isso. Mas é interessante.
o motoboy de aplicativo, ele está lá com o telefone na sua frente, pegando com o guidão com uma mão e não é multado. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Por que que tem multa para você que anda, se você andar com o telefone, né? Você é multado e o aplicativo que está lá, que coloca o trabalhador lá para o telefone, ninguém faz nada, ninguém vê isso, será que ninguém está vendo isso? Que ele está olhando o tempo todinho para um celular e não está tirando o desvio do trânsito É como das se isso placas? aí pudesse passar, né? Como se existisse alguma coisa aí com os aplicativos que podem passar. Eliomar está perguntando, a compra de capacete é de uso e responsabilidade do usuário. Existe alguma lei que obrigue a gestão pública municipal ou empresário a doar esse equipamento? Eu acredito que não. Hernando vai poder explicar melhor. De fato, de obrigação do usuário. A gente estava falando naquele sentido dos EPIs, de se essa lei fosse exigida e que é para a saúde do trabalhador. São EPIs, não é esse capacete normal, não é isso, Hernani? É um capacete diferenciado e que o município poderia, sim, ajudar com alguma coisa disso, mas eu não sei se existe lei. Tira essa dúvida para a gente. Vamos lá. Quando se trata do trabalhador com o vínculo CLT, com o registro lá na carteira, a nossa convenção, Armanda, já vem dizendo que é obrigação das empresas comprarem os EPIs e repassar para o trabalhador. Porém, quando o trabalhador sair e for desligado daquela empresa, ele tem que apresentar aqueles devidos EPIs. E nesses EPIs está envolvido o capacete, está envolvido o colete, a antena corta-pipa e o mata-cachorro, que é uma peça de ferro que é colocado na frente da moto para evitar de pancada na perna. Então, lá na nossa convenção coletiva, nós ganhamos isso. Nós negociamos isso com as empresas e está lá, bem claro, que é obrigatório de responsabilidade das empresas. Agora, quando se trata de aplicativo, não. Aí as plataformas exigem que eles se apresentem com esses equipamentos. E, infelizmente, muitas das vezes, eles não têm dinheiro para isso, se apresenta para passar no teste com o equipamento do companheiro. Porque se ele não apresentar, ele não consegue entrar na plataforma. E como eles também não têm responsabilidade nenhuma com esse trabalhador, se ele sofrer um acidente e tiver com o EPI ou não, problema dele, porque ele que vai ter que se cuidar, né? Ele que vai ter que ir atrás para se cuidar e para resolver sua vida. Hernani, nossa conversa está chegando ao fim. Gostei muito de falar com você. Você sempre lutando pela categoria, muito decidido, com as suas colocações muito fortes, muito pertinentes, conhecendo, de fato, todo o drama que essa categoria vem passando. Contem com meu apoio irrestrito. Como quando estive no Estado, apoiei vocês e continuo como cidadã apoiando vocês. Meu apoio restrito, porque eles querem passar uma ideia de que eles são empreendedores e eles não estão sendo empreendedores coisa nenhuma, né? Eles estão arriscando a vida sem nenhum direito. Então, a gente tem que encontrar aí um meio termo de que as pessoas continuem trabalhando sim, porque trabalhar é legítimo, é necessário, mas que tenham alguns direitos resguardados para que não fique acontecendo isso de motoristas de aplicativo estarem aí morrendo à míngua, né? Então, eu queria que você agora se despedisse e fizesse aí o chamamento. Eu quero agradecer, Amanda, por essa oportunidade, né? A gente agradece primeiramente a Deus, né? Uma pessoa como você, por estar aqui levantando, ajudando a gente, que muitas das vezes o trabalho é muito ardoso, né? A gente vai para cima, mas às vezes a sociedade, os órgãos públicos não entendem, não nos respeita. E são pessoas como você, né? Que passou pelo empreender e hoje, né, está nos ajudando de qualquer forma, né, ajudando a categoria, levando a nossa voz, levando a nossa bandeira através dessa live, através dos seus conhecimentos. A gente só tem que agradecer, primeiramente a Deus, segundo a você, porque abriu o nosso coração, né, para essa categoria, uma categoria que está todos os dias nas ruas. A gente sabe o que é buraco, o que é sol, o que é chuva, né, mas nós estamos ali.
Então, receba um abraço da nossa categoria e falar para a sociedade que quando você for pedir uma pizza, quando você for pedir um remédio, quando você for pedir um lanche, você saiba se o trabalhador, se aquela empresa que você está realmente pedindo aquele lanche, fazendo aquele pedido de delivery, se ela realmente ajuda o trabalhador, se ela tem compromisso com o trabalhador. Porque quando você não tem interesse em saber de onde vem, você termina complicando uma vida de um trabalhador. E um segundo na nossa entrega vale muito bem uma vida. É muito importante. É muito importante mesmo. Fazer um apelo aqui, você que mora em condomínio, que às vezes, Amanda, você poderia evitar os assaltos. Muitas das vezes a gente chega para entregar a mercadoria e o cliente demora 10 minutos, demora 15, e nós ficamos lá de fora. Às vezes a portaria é do outro lado do prédio, e ali a gente está exposto. Né? Você pode dar uma ajuda. Você tem como interagir, às vezes, sabendo o percurso, se já está na rua, se já está perto. Então, você pode ajudar, porque um minuto é muito importante para a gente. É muito importante. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, Amanda, toda a família, todos os amigos que estão participando dessa live, as pessoas que vão assistir essa live, recebam um abraço dessa categoria que pede socorro e realmente precisa de ajuda, precisa de pessoas como você. Então, forte abraço a todos e que Deus derrame graça na vida de cada um. Pois é, gente, é uma categoria que facilita muito a nossa vida, que ajuda muito no nosso dia a dia, que presta muito serviço para a gente. Então, vamos olhar para isso com mais cuidado, como o companheiro Hernani pôde bem falar aqui. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Esse tema foi pedido ontem, trouxe hoje, já estava no meu radar, mas como foi muito, muito forte ontem, trouxe hoje para a gente já conversar. E vocês, quando quiserem falar de algum assunto, coloca aqui que a gente vai conversar. Hernani, meu amigo, mande um beijo meu para todo mundo, certo? Continuo com vocês no meu coração e a gente vai se encontrar aí pelas caminhadas da vida, viu? Um grande abraço e para vocês fiquem com Deus até a próxima live. Tchau, tchau. Em breve. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.